com a mesma paz que está permeando o meu coração, com a mesma paz que está abençoando a vida da família do pastor Lanor e com a mesma paz que nos acompanhará todos os dias da nossa vida. Amém, gente? Amém. Eu quero dizer que valeu a pena viajar 760 quilômetros para chegar aqui. Estava falando com o pastor Coelho. O reino de Deus está precisando, se é que o reino de Deus precisa de alguma coisa, mas me permitam, o reino de Deus está precisando encontrar pastores piedosos que aprendam a chorar na presença do Senhor. Glória a Deus. E abençoa a minha vida ver o pastor Lanor derramando as suas lágrimas, hoje lágrimas de emoções, mas pode ter certeza que na caminhada ministerial muitas lágrimas sofridas também serão derramadas, mas nenhuma delas deixará de ser observada pelo Senhor. Pastor Paulo, a alegria do irmão impacta a minha vida. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao irmão. Deus abençoe. O irmão é um pastorzão. Agora eu entendo porque o Lanor é um bom homem, porque teve na terra um homem cuja expressão de Jesus reflete na vida que ele pôde seguir, que é a vida do irmão. Deus abençoe. Sobre o ministério, a casa do irmão, jamais faltem os suprimentos da graça do Senhor. Tá bom, meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 21. Eu quero agradecer o privilégio. Tantos pastores são membros da igreja local, quanto os pastores que estão conosco hoje poderiam, de uma forma muito mais nobre, dar conta do recado nessa noite. Mas eu quero me colocar sob a perspectiva, foi o pastor Fraga que citou o seu Shed, né? Então eu quero me colocar sob a perspectiva dele. Certa vez ele foi dar aula em uma universidade de Brasília, e em sua apresentação, a pessoa que me antecedeu disse: agora eu vou passar a palavra ao grande pastor, Dr. Russell Shedd. Quando ele pegou a palavra e disse: eu sou grande, não sou servo, porque o servo não pode ser grande, porém não quero ser grande e quero continuar sendo servo. Então, que assim o Senhor nos abençoe. João capítulo 21. Quero pedir permissão ao pastor João Fraga, não sei se ele faria, mas se fizer, eu quero me antecipar, e em nome do Seminário Teológico Betel, o pastor João Fraga está representando nosso reitor, pastor Niane Cláudio Miranda Pinto. Queremos trazer um abraço fraterno à igreja e também os nossos votos sinceros de um ministério profícuo, tanto à família quanto ao pastor Lanor. Diz assim o texto, João capítulo 21. Depois disso, acharam aí, gente? Amém. Ok, obrigado. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. E eles disseram a Pedro: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, porém naquela noite não pegaram absolutamente nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam a Jesus: não temos não. Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco, se assim vocês fizerem, vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso,
vestiu a sua capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus disse para eles: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava tão cheia, tinha 153 grandes peixes, e embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos naquele momento tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. E depois que comeram, Jesus perguntou ao ou ao seminarista, pronto a ser ordenado, Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pela terceira vez, Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E Pedro então disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus a Pedro: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Vamos orar. Senhor, é com profunda gratidão que nos aproximamos do Senhor por aquilo que neste tempo os nossos olhos contemplam, o que está acontecendo na vida e na família do irmão Amador. Obrigado a Deus, porque o Senhor continua sendo aquele a chamar homens fracos, falhos, falidos, desprezados pelo mundo, mas que serão usados poderosamente pela mão do Senhor. Agora nos dê a tua palavra, por favor, abra o nosso entendimento e, por meio da iluminação do teu Espírito, nos torne capazes de exaurir desse texto a porção que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Eu quero não me demorar, mas começar pedindo desculpa aos mais exigentes. Tem alguns seminaristas aqui, a gente sabe que seminarista é um tipo de pessoa muito exigente. A homilética ou comunicação, como existe hoje na grade curricular de um seminário teológico, ensina que para um bom sermão são necessários apenas 10 versículos. E aí os mais exigentes podem olhar e falar assim: o pastor Adonias não foi bom aluno de homilética, ele leu 18 ou 19 versículos. Não é possível. Portanto, a minha justificativa: li os 18 porque acredito que se 10 versículos fossem suficientes para pregar a palavra, a Bíblia teria sido escrita em 10 versículos. Como não foi, então eu estou em ordem, posso continuar pregando, não é isso? E os irmãos vão receber a porção que o Senhor tem para nos dar. Falar sobre ordenação ou consagração ao ministério pastoral hoje se tornou um grande desafio. Nós vivemos, meus irmãos, um dos tempos mais críticos na vida da igreja evangélica no Brasil. Quando eu venho a uma consagração ministerial,
e particularmente na denominação, em que existe toda essa cerimônia do concílio, em que de um lado tem pessoas perguntando e de outro lado tem apenas um tentando responder o que é perguntado, alegra o meu coração, porque nós vivemos um dos piores momentos no cenário do evangelicalismo no Brasil. Preste atenção aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos uma séria crise de identidade, e pastorear, pastor Landor, nesse tempo é altamente desafiador. Nós vivemos uma séria crise de identidade que me faz lembrar Guilhermino Cunha, quando ele diz que nós vivemos um tempo em que existe uma igreja evangélica, uma igreja católica querendo ser evangélica. Eu me lembro que no meu primeiro ministério em Juiz de Fora, o templo da segunda igreja que eu pastoreava ficava numa rua em que tinha também um templo de uma igreja católica. E num domingo eu fui para a reunião do colegiado da igreja, era 4 horas da tarde a reunião. Quando eu passo em frente ao templo da igreja católica, o povo estava com as mãos erguidas, cantando Rompendo em Fé, a Comunidade Internacional da Zona Sul. Nós cantamos esse hino, e eles estavam cantando com as mãos erguidas. O sacerdote religioso que estava lá no altar não estava de batina, estava de roupa social. E eu fiquei pensando, meu Deus, o povo da segunda igreja veio para cá, eu tenho que entrar aqui. Por quê? Porque existe hoje uma séria crise de identidade tão evidente, em que uma igreja católica está querendo ser evangélica, ao mesmo tempo, irmãos e pastores, que existe uma igreja evangélica no cenário se distanciando do evangelho. E parece que a máxima de William Booth, o grande fundador do Exército da Salvação, ainda está em voga hoje, quando ele diz que a humanidade vive uma religião sem Espírito Santo, um nascimento sem, uma salvação sem novo nascimento, um arrependimento sem perdão, um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem cruz. Ser pastor hoje é altamente desafiador por conta da pressão do mercado. Teve um dia que um pastor amigo meu virou para mim e falou assim: Adonias Júnior, você quer ver a sua igreja crescer? Eu falei: é óbvio que eu quero, quem é que não quer? Ele disse assim: então deixa eu te ensinar. Para de pregar sobre cruz e sangue, porque o povo de hoje não entende muito esse vocabulário, não. Eu nesse tempo ainda não tinha tido o privilégio de ter um módulo de mestrado com o pastor Irlande Pereira de Azevedo, senão eu teria resposta, porque o pastor Irlande disse que existem 2 coisas que o pastor nunca pode deixar de ter: dinheiro no bolso para abençoar quem precisa e resposta na ponta da língua. E aí eu fiquei na minha, eu fui para casa pensando naquilo, e eu falei assim: se eu pregar sem cruz, cristianismo sem cruz é um cristianismo falido, cuja esperança acabou numa rua sem saída. E se eu pregar sem o sangue, onde está a remissão dos pecados? Mas é essa a pressão. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que nós nunca levantamos tanto a nossa mão para o alto, mas também nós nunca estivemos com o nosso coração tão distante de Deus. Nós fomos chamados por Deus para pastorear um tempo em que existe uma igreja que está muito enfeitada, mas está sendo pouco santificada. Nós fomos chamados por Deus para pastorear um tempo em que existem muitos frequentadores de igreja, mas que existem poucos santos sobre a face da terra. Nós fomos chamados para pastorear um tempo em que nunca se viu tanto cultos com os lábios, mas também nunca se viu tão pouco culto de todo o coração. Nós fomos chamados por Deus para pastorear um tempo em que o homem nunca foi tão menos idólatra quanto nesse tempo, mas também em que o homem nunca foi tão idolatrado quanto nesse tempo. Esse é o desafio do ministério. Deixa eu caminhar para o final do sermão. A Bíblia está falando acerca da experiência do até então seminarista Pedro. Hoje foi um dia de concílio e alguém perguntou aqui quais são os evangelhos sinóticos. E alguém respondeu: Mateus, Marcos e Lucas. E é óbvio que João não é um evangelho sinótico, mas é justamente um não sinótico,
até porque o versículo 31 do capítulo 20 fala acerca, ou diz o porquê João não é um evangelho sinótico. João não está tão interessado quanto os outros evangelistas a dizer aquilo que Jesus fez sobre os milagres que ele operou, mas João diz que este evangelho foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, refutando uma tendência gnóstica do século I, em que dizia que aquele que estava entre os homens não poderia ser Deus, porque Deus jamais poderia se apropriar de uma matéria imunda e pecaminosa e vir ao mundo. E esse João, agora refutando essa ideia, diz o seguinte: não, ele de fato é Deus, porque aquele que é invisível tornou-se visível, que é abstrato tornou-se concreto, que estava fora da linha do tempo, entrou na linha do tempo para trazer para a linha do tempo aquilo que está fora da linha do tempo, a fim de que aqueles que estão na linha do tempo entendam aquilo que pertence fora da linha do tempo. Os irmãos entenderam? É óbvio que sim. Amém. Amém. Essa é a ideia de João. João está dizendo: olha, aquele que é abstrato no início, o verbo, ele estava com Deus, porque ele é o próprio Deus, ele estava com Deus no princípio. Aliás, todas as coisas que existem foram feitas por meio dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. É nele que está a luz que ilumina todos os homens. Aleluia. Pastor, quando eu me empolgo, eu esqueço da hora. Eu sempre levo minha esposa. Por quê? É porque a minha esposa é o meu cronômetro. Aprende, viu, minha irmã? Qual o nome da sua esposa? Geisa. Aprenda. Como? A Aline sempre se senta no primeiro poltrona, está aqui, onde está o pastor Silas. E aí eu começo a pregar. E aí às vezes ela fica olhando para mim. Aprende também com o pastor João Fraga. O pastor João Fraga está precisando, viu, irmã? Olha. Aí ela fica olhando para mim o tempo todo. Só que tem hora que a Aline está assim para mim, ó, piscando direito. Quando ela pisca o direito, não, ela está paquerando, não. Ela está dizendo assim: olha, você já falou demais, entra na conclusão da mensagem, que o povo não aguenta mais ouvir. Só que eu me empolgo às vezes, meus irmãos, eu esqueço, pastor. E aí quando eu olho, ela já está piscando esquerdo. E quando ela pisca o esquerdo, ela diz assim: olha, pare de falar imediatamente, que ninguém aguenta mais, já estou fazendo aquela oração, né? Só que em noites como essa, em que a irmã canta tão bem, para a glória de Jesus, em que esse hino que o irmão cantou também, exalta o nome de Jesus, isso me empolga. E aí eu fico tão empolgado que se a Aline estivesse aqui, ela já teria piscado o direito, o esquerdo, e quando eu olhasse ela estaria assim, ó. Quando ela pisca os dois, ela diz assim, ó, quando chegar em casa a gente conversa, né? Então, ela não veio, o pastor João Fraga vai piscar os olhos quando eu tiver que parar, tá bom, meu irmão? É João dizendo: olha, Jesus apareceu para os meus irmãos. É tão fácil ser pastor, pregar o evangelho. Ele veio para os que eram seus, mas eles não receberam, rejeitaram. Porém, a todos quanto receberam, Deus deu o privilégio a estes de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí entra um versículo extraordinário da Bíblia, quando João diz assim: olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, monogenê, né, o tal lá do único gerado com a mesma essência daquele que o gerou, cheio de graça e de verdade. João está escrevendo justamente por conta disso. E João fala sobre a trajetória ministerial de Jesus, apresentando Jesus como sendo Cristo, o Deus encarnado, o único que tinha capacidade na face da terra de resolver o problema do pecado da humanidade, o único apto a remover de sobre os ombros dos homens a punição do pecado, fazer por nós aquilo que até então a lei não era capaz de fazer. Porque, meus irmãos, se Jesus não tivesse, é interessante, a gente fala no seminário, o que significa a encarnação? Esquecemos de perguntar isso. O que significa encarnação? E aí o camarada vem com aquele negocinho de escola bíblica dominical, água suja, e aí diz assim: não, encarnação é Deus se fazendo homem. Conceito simplista e simplório. Encarnação é Deus dando para mim e para você o privilégio de gozar da vida que só existe nele. Isso é encarnação.
E é isso que a Bíblia está falando. Jesus veio para isso, para dar a mim e a você o que a lei não poderia dar. Até porque, gente, se não fosse Jesus, nós já teríamos sido consumidos, porque a lei dizia que a alma que peca tem que morrer, e o pecado só pode ser resolvido com a morte. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos os pecados separados estão da glória de Deus. Capítulo 6, versículo 23, o salário, a recompensa, o resultado, o fim da linha do pecado é morte. Todos que pecam devem morrer. Mas aparece o Eterno na linha do tempo para pregar uma mensagem de esperança para mim e para você, dizer o seguinte: todos que pecam devem morrer sim, porém eu já morri a morte por você, e é por isso que, embora o salário do pecado seja a morte, o dom gracioso de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pedro ouviu essas coisas. Aliás, é extraordinário. Outro dia teve um debate entre alguns professores sobre a vida de Pedro, e nos deparamos com o capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 31, quando Jesus, caminhando para a morte, reúne os discípulos e diz assim: Pedro, Satanás pediu para, termo original grego, joirá. Sabe o que é joirá, gente? Quem aqui já foi da roça? Levanta a mão. Ninguém aqui, só tem gente urbana. Peneirar. É isso que Satanás pediu, mostrar quem Pedro é. E aí Jesus olha para ele: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando te converteres? Aí entra aquele debate. Pedro não era convertido, porque ele só se converteu. Meus irmãos, quando Jesus diz isso, ele não está colocando em xeque a salvação de Pedro, porque há uma grande diferença entre conversão e regeneração, e nós já aprendemos isso. Jesus não está dizendo que Pedro não era convertido, até porque o verbo que aparece não é o tal do epistrofé, regeneração, mas é o tal de mudança de atitude. A vida cristã de Pedro era superficial, semelhante de muitas pessoas que vêm aos templos religiosos todos os domingos à noite. Vida sem compromisso. E Jesus diz assim: olha, Pedro, você precisa assumir uma nova postura na sua caminhada cristã. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Pedro imediatamente diz para Jesus assim: preciso, for, darei a minha vida por ti. Jesus está dizendo: Pedro, você precisa assumir uma nova postura, você precisa se converter. Não, Senhor, eu sou fiel a ti. Jesus é preso. Interessante, está tudo no mesmo capítulo, versículo 54. Jesus é Pedro, e a Bíblia diz que Jesus é preso, e a Bíblia diz que Pedro segue Jesus à distância. Depois chega alguém assim: tu estavas com ele, porque a tua voz te denuncia. Olha, não. Sentou junto com os escarnecedores, e por último negou. Só que o extraordinário é que quando ele nega Jesus, versículo 61 de Lucas 22, Jesus fitou os olhos em Pedro, olhou, é aquele olhar, o tal do anablepo, investigativo. O olhar de Jesus para Pedro pregou o seguinte sermão para Pedro: Pedro, você não é quem você pensa ser. Pastores, nós não somos quem nós pensamos que somos. Aliás, eu não sou quem vocês dizem que eu sou, não sou nem mesmo quem eu penso ser, porque Deus me chamou para eu ser quem Ele determinou que eu serei. Aleluia. E é bom que entendamos, quanto igreja e quanto pastores, que se somos pastores, não é por conta do nosso capital de conhecimento, não é por conta da nossa espiritualidade, porque conceito de vocação é que vocação não é algo nem que se adquire, nem que se conquista, mas vocação é algo que se recebe, apesar de ser quem somos e apesar de fazer o que fazemos. Pedro está diante desse cenário. Jesus chora. Pedro chora, com aquele olhar de Jesus. Pedro de fato reconhece que ele precisava assumir uma nova postura. Só que aí entra, meus irmãos, o texto que nós lemos. Onde é que Pedro está aqui em Lucas, em João 21? Barco pescando. Ora, Jesus lá atrás não havia dito a Pedro para parar de pescar peixe e passar a ser pescador de homens, sim ou não? Por que Pedro voltou a pescar? Frustração ministerial. Pastor Amor, primeiro ponto do sermão. São Batista, vou pregar em 3 pontos. Primeiro ponto:
Prepare-se para o momento da apostasia ministerial. Pedro está frustrado. Falei. Tem alguns pastores aí que acham que são deuses e que nunca erram. Prepare-se para o momento de apostasia. Chegará o dia em que o irmão irá querer desistir de ser pastor. Alguém já te disse isso? Nós precisamos, irmãos, pastores, estar preparados para o momento de apostasia ministerial. Eu vivenciei esse momento. Eu tenho 31 anos de idade, vou fazer 10 anos de ministério. E eu não pensava que essa apostasia ministerial chegaria tão rápido. Dia de consagração do ministério é isso aqui, é uma festa. Você chora, todo mundo chora, tem flores. Daqui a pouco vai ter. É festa. Deve ter alguma coisa depois. Quer dizer, é festa. Só que ministério pastoral, pastor Lanor, olha aqui, ó. Da glória do monte, o sofrimento do vale é uma madrugada. É semelhante a Mateus 17, Lucas 9, Marcos 9. Jesus está sofrendo o processo da metamorfose. O pastor Fraga já está piscando direito. Jesus já está sofrendo o processo da metamorfose no monte. A sua face está sendo transfigurada. É aquele momento de glória, ao ponto desse mesmo Pedro dizer o seguinte: eu não quero mais descer esse monte. Passam a madrugada. Ao amanhecer, desce no monte e eles se deparam com o quê? Sofrimento no vale. Os sofrimentos levarão o irmão a desejar desistir da carreira ministerial. Prepare-se para esse momento. Eu me lembro que eu passei por determinada dificuldade no ministério e eu fiquei muito frustrado. Eu com 17, meu pai nunca foi um pai de me dar videogame, embora ele tenha me dado alguns. No meu tempo era Phantom System, Master System, não tinha ainda esse negócio de Playstation. Atari, Enduro, lembra, irmã? Tá velha, irmã? Nintendo, né? Mas meu pai sempre foi um pai que dizia assim para mim, ele fazia aniversário, eu ia levar um presente e assim: papai não quer presente, papai quer estudo. Meu pai sempre investiu em estudo na minha vida. Com 17 anos eu já estava formado com 2º grau e já com a minha carreira profissional em dia, concursado na aeronáutica. E eu estava lá tranquilo. 2003 eu pedi para sair da aeronáutica. E aí eu era chefe de ordem, ajudante de ordem, 3 estrelas, Major Brigadeiro do Ar. E ele dizia assim: por que você quer sair da aeronáutica? Eu disse assim: porque Deus me chamou para ser pastor. Aí ele olhava para mim e falava assim: você pensa que dízimo enche barriga de alguém? Aí eu olhava para ele e falava assim: não, mas Deus me chamou. Só que tem o seguinte: se você é concursado, você tem que ficar pelo menos 5 anos, pagar o curso. E eu fiquei 5 anos. Quando eu completei 5 anos, no mesmo dia, dia 15 de abril, eu fui lá e entrei com um requerimento pedindo a minha demissão. 1 ano e meio depois, dia 16 de abril, 2 anos depois, 16 de abril de 2005, graças a Deus eu saí da aeronáutica. E aí entrei no ministério com aquela visão romântica de que todo mundo que está na igreja é povo de Deus. Não se iluda, tem diabo na igreja para a palavra se cumprir. A palavra precisa se cumprir. O problema nosso é que a gente acha que todo mundo que está na igreja é igreja. Não é e nunca será. E essa foi a minha visão romântica. Os mesmos que no dia da minha posse na igreja me aplaudiram e bateram no meu ombro foram os mesmos que 3 anos depois, como pastor da igreja, quiseram me tirar. E aquilo para mim foi uma frustração. Eu disse: Deus não me tirou da aeronáutica para isso. E é interessante, irmãos, que as oportunidades chegam para a gente voltar à primeira vocação, voltar a pescar novamente. Que eu disse assim: eu vou voltar para a aeronáutica, abrir um concurso novamente. É fácil voltar, eu volto para esse negócio. Sou estudioso, vou estudar, eu vou passar. O culto
lá na igreja, era 6 horas da noite, 5h30 da noite, eu ainda estava embaixo da coberta dormindo, não queria mais ir para a igreja. Que eu me frustrei. Só que existe um homem na minha vida chamado Elísio Correia Rosa. É meu irmão mais velho. E ele sempre ligava para minha casa e dizia assim: estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. E nesse dia que eu decidi entregar, a carta estava pronta, pastor Paulo. E eu ia mandar pela minha esposa, de tão frustrado que eu estava, não queria. Irmãos, eu chegava na calçada, no estacionamento da igreja com o carro, me dava tremedeira. É sério, a coisa é esquisita. Aliás, ser pastor é esquisito. Me dava tremedeira, eu chorava. Juventino acompanhou essa fase. Eu chorava. Tinha domingo que eu chegava no estacionamento, deixava minha esposa e dizia assim: eu vou voltar, e voltava para casa. E dando aula no Betel, e ninguém do Betel sabendo, porque quem tem que conhecer as dores de um pastor é aquele que chamou o pastor. E eu sofrendo. Aí teve um dia que eu liguei para Elísio e falei assim: Elísio, Aline, hoje à tarde, um domingo, hoje à noite, domingo à tarde, hoje à noite a Aline vai levar minha carta de emissão, porque eu estou sabendo que tem concurso para aeronáutica, eu vou voltar para aeronáutica. Aí Elísio vira para mim, pastor Elísio vira para mim e fala assim: rapaz, você pode querer fazer o que você quiser, mas você é uma latinha de querosene. Eu falei: eu estou contando a minha dor, o cara está falando de piada. Latinha de querosene? O que significa isso? Aí ele virou para mim e falou assim: já tentou beber alguma coisa numa latinha de querosene? Eu disse: não. Tenta. Eu falei: mas eu não vou conseguir. Ele: por quê? Eu falei: por causa do cheiro do querosene, não sai. Ele falou: você é a mesma coisa, você não serve para mais nada senão para ser pastor. É o que aconteceu aqui. O dia, a frustração virá, você pode ter certeza disso. O dia que você quiser desistir, Deus vai te lembrar que você é uma latinha de querosene, igual aconteceu aqui. Pedro queria desistir, Jesus apareceu, assando o peixe e fazendo o primeiro concílio da história. Prepare-se para o dia da apostasia. Já sentiu vontade de desistir, pastor? Pastor, o senhor então, quanto mais idade, mais experiência, né, pastor? Pastor Fraga, já sentiu vontade de desistir? Pastor Vanderlei? Pastor Silas? Vontade de desistir temos, irmãos. Só que há uma esperança viva para a gente, de que quando essa vontade permear o nosso coração, Jesus vai aparecer na praia e nos convidar para comer um peixe. Pode ter certeza. Você é uma latinha de querosene, meu filho. Você não serve para mais nada. Você só serve no ministério. Glória a Deus. Segunda questão. Me parece que a pergunta fundamental, vital e essencial para o ministério pastoral está aqui no versículo 15. Jesus agora olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas mais do que estes? Ok, gente? Jesus não simplesmente perguntou: Pedro, tu me amas? Jesus disse assim: ó, Pedro, tu me amas mais do que estes? Pastor que é pastor tem um amor distintivo por Jesus. Por isso que eu falei, eu chorei ali, vendo as lágrimas do pastor Lanor, porque pastor que é pastor aprende a chorar. Pastor que é pastor ama Jesus mais do que qualquer outra coisa. Nós vemos um tempo em que existem pastores que estão amando o dinheiro, se utilizando indevidamente do dinheiro do reino. Irmãos, pastores, quando esse sentimento permear o coração de vocês, pegue um fuzil, uma escopeta e assalte um carro forte, mas não mexa no dinheiro do reino. Eu sou uma mãe, amante não, pega mal essa palavra. Eu sou um defensor da igreja, embora a igreja não precisa ser defendida por mim. Eu digo isso lá no seminário, vocês já não falam,
muitos outros seminaristas aqui já ouviram falando. Existem dois tipos de pessoas que eu não paro nem para dar bom dia. Que isso, pastor, é verdade? Quem fala mal de igreja, quem fala mal de pastor, não olho nem para a cara dele, eu passo longe. Me parece que foi Paulo que escreveu. Deixa eu provocar aqui uma crise teológica. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32 ou 33. Que é isso, pastor? É primeira não? Primeira não, porque no capítulo 9, ou capítulo 5, versículo 9, Paulo diz que já havia escrito numa outra carta. Então, não é verdade? Então foi a segunda. Ele diz assim: as más companhias fala mal da igreja para mim. Meus irmãos, tudo que eu tenho foi a igreja que me deu. Aí tem pastor que, ó, minha esposa está ligando para mim aqui. Tem pastor, deve ter olhado a hora e falou assim: vou lembrar para ele terminar o sermão. Tem pastor que olha e fala assim: não, eu não preciso da igreja para nada. De fato, você não precisa. Só que Deus usa a igreja para abençoar a sua vida. Minhas filhas estudam nos melhores colégios da cidade onde eu moro. Sabe quem me dá condições de pagar? Eu dou conforto para minha família dando um carro bom, que atende a minha necessidade da minha família, morando bem. Sabe quem me dá essa condição? Como é que eu vou permitir alguém falar mal da igreja de Jesus? O problema é que a gente olha para aqueles que estão na igreja e acha que eles são a igreja. E o mau testemunho destes que estão e que não são nos leva a acreditar que a igreja é ruim. Irmãos, a igreja não é ruim. A igreja é a reunião do povo que, quando a última trombeta soar e o céu se rasgar, será buscado pelo Mestre para ser levado por ele para morar eternamente no céu. Aleluia. Amor distintivo. Você vai ter que amar Jesus mais do que qualquer outra coisa, mais do que a sua profissão, mais do que a sua família, mais do que qualquer outra coisa. Quando vier o sucesso, a fama, lembre-se o seguinte: o meu coração, irmão Lázaro, né? Não é? Meu coração é do Mestre, não é isso que ele diz? O meu caminho é do Mestre. Tudo é do Mestre, irmãos. Esse dinheiro que está aí no seu bolso, não se iluda, foi Deus quem colocou. Aprenda isso. Amém. Esse dinheiro que está aí, eu não vou dar dinheiro não. Quem botou esse dinheiro aí foi Deus. Você acha que esse dinheiro aí é resultado do seu esforço? Teve gente que se esforçou muito mais do que você, que não tem metade do que você tem. Se somos o que somos, ou se temos o que temos, é por conta da graça de Deus. Quem vai pagar salário do irmão, e o irmão não vai receber salário, quem recebe salário é empregado. Outro dia eu falei isso. Imagine, há 5 anos atrás, com espinha na cara, falando isso para o Ministério Diaconal em Juiz de Fora. Eles queriam dizer para mim como eu tinha que fazer o ofertório, pastor João. E eu olhei para ele e falei assim: se os irmãos quiserem pintar a igreja de rosa, de vermelho, se for vermelho e preto eu vou ficar feliz da vida, mas se for qualquer outra cor, o problema é dos irmãos. Eu não vou me meter nisso. Agora, dizer como eu vou pastorear, não serão os irmãos, não será a minha família, mas será o meu mestre. Amém. Porque os irmãos não pagam nem o meu salário. Eles, como é que é? Pastor Integral fala um negócio desse. Esse garoto está muito abusado. Quem recebe salário é empregado, pastor não é empregado. E gratificação que o pastor recebe é resultado dos dízimos e das ofertas. A quem pertencem os dízimos e ofertas? Quem paga a gratificação do pastor? Fica tranquilo, que o Senhor sabe do que você precisa. Adonai Elohim lo ersá. O Senhor pastoreia a minha vida, por isso não sofrerei a falta. Teremos falta, mas de alguma forma o Senhor irá suprir todas as nossas faltas. Aleluia. Ame Jesus mais do que qualquer outra coisa. Tem que ir embora, pastor. Espera, já piscou o isqueiro. Não pisca os dois agora. Estou indo para o final. Esteja preparado para o momento da apostasia. Ame Jesus mais do que qualquer outra coisa. Só que seja verdadeiro com você mesmo. Não construa uma imagem utópica ao seu respeito.
Não se esconda atrás de uma gravata, de um terno. Mostre para a igreja quem você é. Me lembro uma vez que o pastor dizia assim, numa reunião da ordem dos pastores, que nós pastores temos que saber mais teologia do que o povo da igreja. Aliás, nós temos que estar mais informados do que o povo da igreja, porque se eles souberem mais do que a gente, a igreja vai nos engolir. E é interessante que os pastores batendo palma com isso. Eu fiquei pensando, que besteira, que água suja, nojenta, grotesca, dantesca, irritante, maléfica, diabólica, satânica. Quem disse que você foi chamado para ser pastor porque você sabe mais do que os outros? Lá na igreja eu tenho gente que tem doutorado em teologia, sabia disso? E sabe por onde, gente? Pelo Southwest, Sudoeste, o melhor seminário que existe no mundo. O camarada está lá, em ovelha. Eu sei mais teologia com ele? Claro que não. Mas sabe por que eu sou pastor da igreja? Porque foi Deus quem me colocou. Amém. Eu não sou pastor porque eu sei mais coisas do que os outros. Eu sou pastor porque eu abrigo no meu coração uma predisposição a levar as pessoas que estão comigo a amarem Jesus tanto quanto eu amo. Não tenha medo de mostrar as suas fraquezas para a igreja. Uma vez na minha folga eu fui jogar bola. Eu gosto muito de jogar bola. Eu contei isso lá no seminário. Aí na segunda-feira, aí você veio suado no futebol, eu dentro do carro fiz o quê? Tirei a blusa. Só que eu esqueci a chave de casa na igreja. Eu passei na igreja para pegar, só que eu esqueci que estava sem blusa. Aí quando eu saio do carro, eu estou na calçada da igreja de chuteira, meião, short sem blusa. Aí, irmã, rapaz, esse irmãzinho só passa na hora errada. Ela passa naquela hora. Aí vira para mim e fala assim, pastor! Eu falei, calma, minha irmã, que houve? O senhor está despido. Eu falei, que despido, irmã? Olha o escândalo, para! Nós somos uma igreja batista. Pastor, o senhor está despido. Eu falei, minha irmã, hoje é meu dia de folga, irmã. Aquela irmãzinha vira, meus irmãos, aquela irmãzinha vira para mim e fala assim, mas cuidado, pastor, porque o diabo não tira folga não. Que irmãzinha. Cuidado, pastor, o diabo não tira folga não. Só que dessa vez eu já tinha tido aula de mestrado com o pastor Irlande Perez. Aí eu já tinha aprendido que pastor tem que ter resposta na ponta da língua. Aí eu falei para ele, falei assim, quem disse para a irmã que o diabo é o meu modelo a ser seguido? Aleluia. Meus irmãos, todo dia eu levo a minha filha para o colégio, as minhas filhas, e todo dia eu busco as minhas filhas do colégio. Se eu tiver no gabinete pastoral, algum pastor me ligar, eu não atendo, mas se eu olhar no celular for a minha esposa, as minhas filhas, eu interrompo o gabinete e atendo. E eles sabem disso, que eu nunca escondi isso deles. A igreja sabe quando eu chego chateado. Aliás, eu não sei se o pastor teria coragem de fazer o que eu fiz, mas eu já cansei de chegar domingo de manhã na igreja e dizer o seguinte, irmãos, eu estou aqui forçado, que eu queria estar dormindo. Eu só vim para cá porque eu sou pastor. Ou será que vocês nunca sentiram vontade de ficar dormindo até tarde? Hã? Mas nós temos medo de mostrar para a igreja, porque vestimos aquela capa de santarrão, de ungidão. Aí sabe o que acontece? Quando a igreja vê a nossa falha, ela não é misericordiosa conosco, porque nós a levamos a construir uma imagem que nunca existiu. É isso aqui. É isso que Pedro está achando que é o bam de esquina, irmãos. Entendeu? Outro dia eu cheguei lá na igreja. Aí a gente chega todo formado. O irmão vem apertar, vem te dar um abraço, você estica logo a mão para ele te abraçar. Para com isso, irmão. Pastor tem que ter cheiro do rebanho. Para com isso. Foi interessante que agora eu pedi um funcionário lá para arrumar os meus livros do gabinete. Eu até me assustei quando eu fui no gabinete. É tanto tempo que eu não entrava naquele lugar. O respeito não está no pronome de tratamento.
Esse negócio de exigir. Tem um pastor amigo meu que o camarada foi ordenado ontem e no dia seguinte já estava querendo que a igreja chamasse de pastor. Vai levar tempo para os irmãos processarem essa ideia. O respeito, não, tem que me respeitar. Ô fulano tal não, agora é pastor. Irmãos, liderança não se impõe, liderança se conquista. Aliás, é uma crise que eu tenho. Um dos nossos professores, chamado Jim Pearson, ou como vocês chamam, Peterson, ele escreveu um livro sobre a vocação espiritual do pastor, falando sobre a vida do profeta Jonas. E eu concordo com ele quando ele diz que a palavra líder, que é tão difundida entre nós hoje, não se encaixa muito bem. Hoje nós queremos ser chamados de líder. Tem uma igreja batista em São João de Meriti que os membros têm que chegar, beijar a mão do pastor e pedir bênção. Meus irmãos, quem disse que ser pastor é ser servido por alguém? George Miller diz que nenhum servo deve procurar ser honrado, exaltado e ovacionado no mundo em que o seu mestre foi tão humilhado. Quando a gente fala de líder, a ideia que nos vem à mente é de um executivo, um camarada que terno e gravata, que faz gestão de pessoas, gestão de coisas. Quando eu falo de líder, o que vem à minha mente não é a figura do Salmo 23, do eterno pastor. Enquanto hoje os líderes estão atrás de títulos, o maior líder que existiu na história sempre esteve à procura de toalhas, irmãos. Está filmando? Sim. Ouça isso mais vezes. Um dia eu cheguei lá na igreja, fui tirar a mesa do lugar, aí veio o irmãozinho coronel do exército reformado. Não, pastor, deixa isso aí. Eu falei, por quê? O senhor é o pastor. Eu falei, que isso, meu irmão? Meu irmão tem 70 anos, eu tenho 31. Vai pra lá, deixa que eu pego isso aqui. Mas na cabeça dele eu não poderia pegar porque eu sou. Não ensine com palavras, pastor, ensine com a própria vida. Termino dizendo o seguinte, versículo 18. Jesus olha para Deus e diz: vai chegar o tempo em que você não vai mais andar por conta própria, mas você será conduzido por outra pessoa. Pastor Amor, chegou esse tempo. A partir de hoje, o irmão vai fazer a oração de Karl Marx e dizer: Senhor, eu crucifico a minha autonomia. A partir de hoje, o irmão não vai mais andar por conta própria. A partir de hoje, o irmão vai ser totalmente e para sempre, absolutamente dependente de Deus. O que o irmão vai pregar não será resultado das suas leituras, embora elas possam contribuir no processo. Mas o que o irmão vai pregar será resultado do relacionamento genuíno, profundo e sincero que o irmão terá com o nosso mestre. Lembre-se sempre de uma coisa: o ministério pastoral de sucesso não é mensurado ou aferido pelo número de membresia de uma igreja, mas o ministério pastoral de sucesso é mensurado, é aferido pelo número de pessoas influenciadas pelo pastor que decidiram amar Jesus mais do que qualquer outra coisa. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.